Olá, boa noite. O TN começa agora e você confere em destaque na edição de hoje. Perseguição e tiroteio durante a ação da Polícia Civil na Praia da Costa, em Vila Velha. Um casal acusado de tramar um assassinato na região serrana do estado foi preso. Insegurança e vandalismo no centro de Vitória. O criminoso arrasta uma caixa de telefonia sem se preocupar em ser preso. Quase 2 toneladas de maconha apreendidas em menos de um mês no Espírito Santo. Em um dos casos, traficantes que andavam em comboio foram presos com 400 quilos do entorpecente. E que tal tirar a carteira de habilitação sem ter que pagar pelo documento, hein? O Estado vai oferecer 2.500 vagas para pessoas de baixa renda. Todos os detalhes agora no TN2. Perseguição e tiroteio em Vila Velha. Tudo aconteceu no momento em que policiais tentavam cumprir um mandado de prisão na Praia da Costa. O alvo era um casal de amantes que tramou um assassinato na região serrana do estado. A repórter Keila Lopes tem mais informações ao vivo sobre esse caso pra gente. Fala aí, Keila, quais são os detalhes? Boa noite. Olá, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Esses tiros foram disparados após uma tentativa de fuga durante o cumprimento de mandado de prisão contra Antônio Delane, que ocorreu na manhã de hoje. Ele é suspeito de participar de uma trama, tentar matar um homem na região de Planalto, em Pedra Azul, Domingos Martins, no dia 26 do mês passado. Além de Antônio, Euzeni Ferreira de Souza Gomes, mulher da vítima, também foi presa durante o cumprimento de mandado de prisão em Viana, também cumprido na manhã de hoje. A polícia cumpriu um outro mandado de busca e apreensão em Vila Velha. O objetivo seria localizar uma pistola 765 que teria sido usada neste crime, porém este armamento não foi localizado. Segundo a investigação da Polícia Civil, a tentativa de homicídio, tentativa aí para matar o marido de Euzeni, teria sido tramada pelos dois e o objetivo seria que eles ficassem juntos. De acordo com a polícia, em depoimento, a mulher disse que no dia do crime ela teria sido sequestrada por criminosos na área da casa do lado de fora. Ela relatou isto em depoimento, mas no decorrer aí das investigações, o trabalho da polícia, as investigações apontaram que de fato Euzeni tem participação nesta tentativa de homicídio. A polícia disse também que a vítima foi baleada com 7 disparos nesta ocasião. Foi socorrida por vizinhos, encaminhada ao hospital de Venda Nova, em seguida aqui para Grande Vitória e após 2 dias de ter dado entrada no hospital, recebeu alta. As investigações em relação a este caso continuam. Os 2 detidos na manhã de hoje, eles foram presos preventivamente, ou seja, por prazo indeterminado, já foram encaminhados ao centro de triagem de Viana, mas a Polícia Civil disse que o inquérito ainda está em andamento e não descarta a participação de outros envolvidos. Volto com você, Luciano. Valeu, Keila. Muito obrigado, viu? A gente fala agora de vandalismo e insegurança no centro de Vitória. Moradores e comerciantes estão indignados. Até uma caixa de telefonia foi alvo de criminosos. Na tarde desta terça-feira, técnicos trabalhavam para consertar os fios de telefonia que foram cortados. Quase um dia de trabalho para reparar um estrago feito em minutos. É que um ladrão arrancou a caixa de telefonia que fica na rua Duque de Caxias, no centro de Vitória, e saiu arrastando o objeto pelas ruas do bairro. Ele foi flagrado por câmeras instaladas por moradores e comete o crime na maior cara de pau. Dão a desculpa que são usuários, mas não querem tratamento, que a prefeitura está aí o tempo inteiro fazendo essa ronda, a gente vê, sabe, tem lugar para eles ficarem, mas infelizmente eles querem mesmo é a vagabundagem, a bandidagem, é roubar, é fazer baderna. Tristeza, indignação,
insegurança. Os sentimentos dos comerciantes por aqui são reflexos do que vivem ultimamente. Seu Saulo tem uma loja no centro e nem de longe se sente tranquilo. Fecha a loja, vai embora, quando chega de noite, vai ver o zap, tá mostrando lá que estão arrastando tudo, roubando fios, certas coisas aí que não precisava acontecer, né? Já a comerciante sofreu um assalto e resolveu fechar as portas. Os furtos aqui no centro de Vitória são frequentes. Tampas de bueiro, lixeiras, fios de cobre e agora até caixa de telefonia. Os moradores e comerciantes estão cansados da ação da criminalidade. E realmente aqui é muito perigoso, eu me sinto muito insegura, é muito vagabundo andando aqui o dia inteiro e à noite também. Recentemente mostramos aqui no TN uma verdadeira arruaça feita por um homem completamente transtornado. Ele quebrou uma lixeira com uma pedra, arrancou outra, arremessou um tijolo de uma escadaria. Tudo também foi registrado por câmeras, mas por não haver flagrante, o homem não foi preso. Por isso, quem vive por aqui pede reforço no policiamento. É muito triste a gente ver pessoas que têm muito mais liberdade do que nós, que somos moradores, proprietários, comerciantes do centro de Vitória, e nós não temos mais direito de andar no centro. E a segurança também não pode estar em todo lugar, mas está muito pouco também aqui, né? O homem que aparece puxando a caixa de telefonia foi preso e confessou que ia vender a caixa para comprar droga. A Polícia Militar diz que faz operações em todo o centro de Vitória e conta com participação da população para que o resultado das ações desenvolvidas seja ainda melhor. Agora, olha só essa imagem. Sabe o que deixou o pescoço dessa jovem desse jeito? Uma linha de pipa, exatamente. A estudante andava de moto por um bairro em Guarapari quando foi atingida ao reduzir a velocidade e passar num quebra-molas. Ela procurou atendimento médico, mas não precisou levar pontos. A linha chilena tem um poder 4 vezes maior do que o cerol convencional e transforma uma simples brincadeira de soltar pipa num verdadeiro perigo, né? Quase 2 toneladas de maconha apreendida no estado em menos de um mês. Nessa madrugada, um comboio que transportava 400 quilos da droga foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. A grande quantidade de maconha vinha do estado de Minas Gerais e estava na carroceria de uma picape sem nenhum tipo de disfarce. 3 carros que faziam parte da operação criminosa foram interceptados e apreendidos na BR-101 em Viana. Era por volta de 3 horas da manhã. A PRF vem intensificando dentro desse projeto, dessa operação que visa reforçar o policiamento no município de Cariacica. E as BRs 101 e 262 também cortam o município de Cariacica, que são vias importantes. E no que tange a PRF, né? Esse aumento de fiscalização já vem acontecendo desde o início da operação. Os 3 homens que foram presos já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas. Um deles afirmou que receberia R$2.000 pelo serviço. O inspetor afirma que é comum traficantes montarem comboios para transportar grandes quantidades de drogas. Em razão de ser uma quantidade maior, e toda vez que a quantidade é maior, a gente observa essa presença de mais pessoas envolvidas para dar essa cobertura para garantir que a droga chegue ao seu destino final. A polícia suspeita que os 400 quilos de maconha seja de origem internacional. A apreensão desta terça-feira foi mais uma de grande volume. Nos últimos meses, pelo menos 4 operações encontraram quantidades elevadas de maconha, além de lugares que cultivavam o entorpecente. No final de agosto, uma carreta foi encontrada com quase 1 tonelada de maconha, após a prisão de um homem que fazia o transporte de parte da carga. Ele levava cerca de 150 quilos de Serra Dourada para Vila Nova de Colares. Também em agosto, 100 quilos estavam enterrados no quintal de uma casa em Vila Velha. A droga tinha até selo de qualidade. Plantações também estão sendo encontradas com frequência. Esta, em Alfredo Chaves, tinha irrigação, adubagem e até seguranças para proteger 300 pés de maconha, cultivados em estufas. Toda vez que uma quantidade grande é tirada de circulação, certamente os envolvidos nessa operação acabam tendo um desfalque, né? E isso prejudica. Se prejudica eles, é bom para a sociedade. A seguir, você vai ver que bandidos roubaram até bebedouro de uma associação de moradores em Vila Velha. Agora você vê imagens ao vivo do trânsito na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi. A gente volta já já.
O antigo golpe do bilhete premiado quase fez mais uma vítima em Vitória. 3 suspeitos do Mato Grosso do Sul, que já estavam aplicando o golpe aqui no estado, foram presos. Os números da sorte: 12, 18, 26, 48 e 56. Na verdade, estes são os números do azar. O bilhete da quina que seria premiado, no valor de 3 milhões de reais, na verdade, foi a ferramenta usada por esses criminosos para enganar e levar o dinheiro das vítimas. Um dos golpes mais antigos e que fez 3 vítimas, 2 em Vitória e 1 em Vila Velha nas últimas semanas. Conseguiram aplicar 2 golpes aqui no estado, 2 golpes em agosto. Um no centro da cidade, no valor de 100 mil reais, conseguiram. E o outro na Praia da Costa, que felizmente a vítima percebeu a tempo o golpe, tinha feito a transferência, mas conseguiu efetuar o bloqueio junto ao banco. Valdenir, Sidney e Rafael se sentiam muito à vontade com este tipo de golpe, tanto que eles criavam uma história, uma trama, em que cada um interpretava um papel, um personagem. O Rafael Chaparini, de 30 anos, era o sujeito pacato do interior, dono do bilhete premiado, era o ilusionista. Um indivíduo chega e dá uma de analfabeto, ele se faz por analfabeto, procurando alguma informação. Enquanto isso, chega um outro integrante da quadrilha, oferece ajuda a esse indivíduo, saca um bilhete premiado e diz que tem um bilhete premiado no valor de 3 milhões de reais, mas que não poderá sacar por ser jogo de azar. Então a vítima vislumbra a possibilidade de ganhar 1.500.000 reais e saca o que tiver, faz o empréstimo do que tiver. Com os golpistas foram encontrados depósitos bancários, cartões de crédito e aparelhos de telefone. Os 3 são da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e são suspeitos de aplicar o mesmo golpe em outros estados. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, foram 200 mil reais arrecadados com a fraude. Aqui na Grande Vitória, o prejuízo poderia ter sido também de quase 200 mil reais. É que uma das vítimas conseguiu cancelar a transferência de 80 mil reais. O truque do bilhete premiado é um dos mais praticados aqui no Brasil. E ainda dá tão certo porque a ganância e a necessidade de se levar vantagem ainda estão enraizadas na nossa sociedade. O segredo é estudar, você nunca acreditar em uma coisa assim, uma falsa promessa de um grande valor. Ninguém troca 1.500.000 reais por 7 mil reais. Isso não existe de qualquer religião. Às vezes a ganância da vítima e a falsa percepção da realidade leva a isso. Pois é. Os suspeitos já estão no presídio. 3 criminosos que faziam parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas na BR-101 foram presos em São Mateus. Os suspeitos tinham acabado de roubar uma carga de alumínio avaliada em 300 mil reais. O caminhoneiro foi feito refém logo depois de passar pelo pedágio. A quadrilha utilizava 2 carros como batedores e uma carreta roubada para cometer os crimes. A vítima foi liberada e os suspeitos autuados. Eles já foram levados para o presídio. A ação de criminosos em Nova América, Vila Velha. Bandidos invadiram a associação de moradores do bairro. Vamos ver. Os bandidos quebraram o cadeado do portão, invadiram o local, levaram materiais de construção, fios elétricos, ferramentas dos pedreiros e até o bebedouro. O prédio da Associação de Moradores do bairro Nova América, em Vila Velha, está em reforma. Os criminosos invadiram o local durante a madrugada desta terça-feira. Quando o pedreiro chegou no local na manhã de hoje para trabalhar, viu logo de cara que tudo estava revirado e chamou os responsáveis. Um transtorno, um prejuízo que nós vamos ter que arcar agora, porque nós vamos ter que repensar a questão de que nós vamos ter que agora investir em segurança, sistema de monitoramento, alarme, enfim. O prejuízo ainda nem foi calculado. O vice-presidente da comunidade ainda ressalta que esse espaço é amplamente utilizado pelos moradores. Aulas de dança e cursos são ministrados aqui. O que aconteceu aqui na associação está longe de ser um caso isolado. Todo o comércio daqui da região tem sofrido muito com a ação dos criminosos, principalmente com as invasões durante a madrugada. Foi o que aconteceu com esse comerciante várias vezes. Ele se vê obrigado a trabalhar trancado no estabelecimento todos os dias. A gente, infelizmente, vive essa insegurança. Não temos tranquilidade para trabalhar de portas abertas, infelizmente, apesar dos impostos que a gente paga. Só eu fui assaltado 19 vezes com arma na cabeça. E diante dessa situação, ou fechava o comércio,
ou trabalhava trancado. E parece que os bandidos encontraram nas madrugadas a oportunidade perfeita para invadir o comércio. Porque durante o dia até que nós temos, não que seja um policiamento ostensivo, mas temos a presença da polícia que coíbe. Mas a madrugada geralmente acontece, e não é de uma vez só não, são vários armamentos. Os comerciantes pedem mais policiamento durante a madrugada. Que haja aí um reforço no policiamento, principalmente nos horários de pico, entradas e saídas das escolas e também nesses horários em que os arrombamentos são frequentes. Eu acho que eles fazem o possível, mas infelizmente eles não têm condições disso. A polícia é boa, a polícia é ótima, eu acho a polícia importante, só que a lei que é frouxa, né? Prende o bandido hoje, amanhã tem alguém para soltar ele. É uma coisa triste, porque um país tão lindo como o Brasil poderia ter um pouco mais de tranquilidade para a gente trabalhar, né? Infelizmente o comerciante está inseguro. Bom, a Polícia Militar pede que a comunidade agende uma reunião com o comando pelo telefone 3226-4229 e que também repasse informações que possam auxiliar no planejamento das ações na região. A gente faz um rápido intervalo, na volta você vai ver os detalhes para quem quer tirar carteira de habilitação de graça, não perca. Agora você vê imagens ao vivo do trânsito na reta do aeroporto. A gente volta rapidinho. 2.500 carteiras de habilitação de graça para pessoas de baixa renda. Ficou interessado? Então preste atenção na reportagem porque as inscrições já estão abertas. O objetivo do programa é dar oportunidade para que pessoas que não têm condições de pagar para adquirir uma carteira tenham a mesma oportunidade que as outras. Podem se inscrever basicamente aqueles que estão no cadastro único do governo federal e que têm renda familiar que não ultrapasse 2 salários mínimos, além de outros requisitos de menor significância. E nós estamos então completando o nosso compromisso de gerar 5.000 vagas este ano. A segunda fase do CNH Social foi apresentada em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta. Mais 2.500 vagas do programa já estão sendo ofertadas. Enquanto o governo lança a segunda fase do programa, a primeira, que foi anunciada no início deste ano, segue em andamento. Agora os candidatos passarão por uma nova etapa, a de conscientização do motorista. E só então poderão pegar de fato a CNH. Tem uma parte de sensibilização, que é a segunda etapa, para que a gente tenha motoristas conscientes e responsáveis e que a gente proteja a vida. É bom lembrar que são 467 pessoas que perderam a vida este ano até julho em acidente de trânsito. É mais ou menos o mesmo tanto de pessoas que perderam a vida com a criminalidade no estado do Espírito Santo. Quando ele é aprovado, então a gente faz a etapa da sensibilização com palestras, depoimentos, teatros, para sensibilizar sobre o valor da vida no trânsito e só depois dessa etapa é que ele recebe efetivamente a CNH para poder conduzir. Ao final de todas as etapas das duas fases, cerca de 5.000 motoristas estarão aptos a conduzir veículos no Espírito Santo, número que cumpre a promessa do governo sobre as vagas disponibilizadas em 2019. Agora, a expectativa é para os próximos 3 anos, com 25.000 novos motoristas habilitados através do programa. E aqueles que não conseguirem firmar a sua inscrição nesta fase, não precisa se preocupar, porque no início do ano nós vamos abrir mais uma fase do ano de 2020. No ano de 2020 serão 7.000 vagas, portanto a gente começa o próximo ano já com 3.500 vagas também. Quem tem carteira profissional vai ter por parte do governo curso de graça, para que ele possa de fato ter uma oportunidade de emprego ou dirigir o seu próprio carro, um carro de alguém, para poder ter uma renda para sua família. E as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 26 pelo site detran.es.gov.br. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.